A paz do Senhor, meus amados irmãos do Milagre, como é que estão vocês? Tudo bem? Nós vamos falar hoje a respeito da Páscoa. A Páscoa é um momento de celebração, é um momento de reflexão, é um momento muito importante para a nossa fé. E a Páscoa ela é cercada de símbolos. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Nós vamos iniciar com a leitura de Mateus 26, verso 17, que diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, e prestem atenção nisso, que é importante, o sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? E no verso 19 é dito: então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Então, isso mostra que duas coisas. A festa da Páscoa, ela não é um momento apenas, mas ela é um período, é mais de um dia. E mostra também a questão do pão sem fermento, que é extremamente importante. Segue dizendo o seguinte, versos 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então Jesus ele mostra aqui que essa Páscoa ela só vai ser completa de fato quando ele retornar. E temos alguns elementos aqui, os quais nós vamos falar, como por exemplo, a questão do cordeiro. Na comemoração da Páscoa existem alguns símbolos, sendo eles o pão, o vinho, as ervas amargas e o cordeiro. E por que Jesus não comeu do cordeiro naquele momento? Porque ele, Jesus, era o cordeiro para nos redimir dos nossos pecados. E nós vamos encontrar algumas coisas interessantes aí a respeito do cordeiro. Vamos fazer um retorno lá a Êxodo 12, versos 7 e 14. Êxodo 12 diz o seguinte: em seguida tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Essa é a orientação da primeira Páscoa. É assim que o Senhor instrui a Moisés e Arão que deve ser comemorada a primeira Páscoa. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. E isso aqui tem alguns detalhes interessantes, porque vocês vão ver que quando Jesus ele é morto na cruz e as pessoas retornam para ver o que fica lá, não fica absolutamente nada. Assim como é dito em Gênesis, quando eles chegam não há corpo. Jesus já tinha saído dali, como acontece aqui em Gênesis. Outra coisa interessante que é dita aqui é a questão do sangue no batente. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós trazemos esse sacrifício para o nosso coração. Então, no Gênesis, o sacrifício do cordeiro, enquanto animal, protegia a casa, mas o sacrifício de Jesus protege a nós, porque esse sacrifício ele toca o nosso coração. Nós vamos agora para a questão do pão sem fermento. E essa informação importante, ela está lá no livro de Marcos. Marcos 8. E aí Jesus diz o seguinte, o título é o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida, tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada?
quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. Então isso aqui mostra algumas coisas interessantes, dentre elas de que a Páscoa do mundo, ela tem como símbolo muito forte o coelho, o ovo, e Jesus está dizendo, olha, vocês não compreendem o que é o pão de fato? Ele mostra que aquele que está com Jesus, aquele que está com Deus, não tem falta de pão. A gente deve ter muito cuidado com o fermento do mundo, porque em períodos festivos, as pessoas elas ficam muito aborrecidas, em alguns momentos até revoltadas, por não ser permitido pela palavra o consumo de algumas coisas, porque estão em desacordo com aquilo que Deus planejou. Então, alguns deixam de entender o significado verdadeiro da Páscoa por conta do ovo de Páscoa, por conta do coelho, e a gente vai ver que nas Escrituras Sagradas não há qualquer menção a isto, até porque um coelho não coloca ovos. Vamos seguir focados então na questão do sacrifício de Jesus. Existem 3 símbolos que são fundamentais que a gente entenda: o pão, o vinho e o cordeiro. O cordeiro nós já falamos. O vinho é o sacrifício de sangue que Jesus fez. E onde é que está dito isso? Está dito isso lá em Lucas 22, 39 ao 46, quando ele diz o seguinte. E antes de eu falar sobre isso, uma coisa muito importante, meus amados. O homem, ele, pela sua teimosia, ele saiu do jardim do Éden. Deus, ele deu um comando muito claro de que ele poderia fazer de tudo, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós voltamos àquilo que a gente acabou de dizer, olha, na festa de Páscoa você não deve comer ovo de Páscoa. Por quê? Porque não tem nada a ver com o símbolo, não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus. A gente acaba desprezando o sacrifício pelo prazer do chocolate. Então eu digo a vocês, comam o chocolate à vontade, mas não comam ovos de Páscoa, não comemore o coelho, comemore o sacrifício que Jesus fez. Então, Adão, pela teimosia dele, pela desobediência dele, ele tirou o ser humano do jardim do Éden. E Jesus, ele faz esse resgate, esse retorno justamente em um jardim. A diferença é que Jesus foi ao jardim do Getsemane. O Getsemane era um jardim onde se fabricavam azeite de oliva. Então pega-se a azeitona, coloca-se na moenda e vem um animal e ele vai moendo essas azeitonas para que saia um azeite do mais puro, um azeite da mais alta qualidade. E quando Jesus ele vai ao Getsemane orar, o que acontece é que ele está sendo prensado pelos nossos pecados. Ali Jesus ele é o sacrifício. A opressão é tão violenta que os seus apóstolos, os seus discípulos, eles dormem ali, não conseguem acompanhar por conta da violenta opressão. Jesus sentiu esse sofrimento, essa dor, porque ele estava sendo oprimido, esmagado pelos nossos pecados. Está dito assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Então, Jesus ele estava sentindo o sofrimento, o amargor. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Então você vê, meus amados, o pecado ele é tão opressor, ele é tão destruidor, que ele faz com que Jesus sue gotas de sangue. E nós devemos refletir a respeito disso. Nós devemos, neste momento, nos concentrar no sacrifício de Jesus e não na questão da polêmica, se pode comer ovo, se não deve comer ovo. Não deixe de participar deste sacrifício que Jesus fez. E aí alguns querem saber, então essa é uma data triste ou uma data festiva? Essa é uma data de reflexão e essa é uma data festiva porque Jesus vive, Jesus ressuscitou. Então, quando nós comemoramos a Páscoa e ficamos felizes com isso, nós estamos dizendo: Jesus vive, Jesus ressuscitou. Portanto, meus amados, não se esqueçam de tudo que Jesus fez por nós.
O real significado, a real importância da Páscoa não está no chocolate, não está nos ovos, não está nas outras guloseimas, mas está no entendimento de que Jesus veio como o Cordeiro, se sacrificou por nós, sofreu, foi oprimido pelos nossos pecados, foi crucificado e ele ressuscitou para a vida eterna. Amém? Um forte abraço para vocês, meus irmãos do Milagre, que Jesus esteja com vocês.